Olá, meus queridos youtubers, que Deus venha abençoar a tua vida. Nessa jornada de 12 dias, 12 estudos, lições bíblicas, jovens e adultos do segundo trimestre de 2002, nós estamos no estudo Oséias, a restauração dos filhos de Deus. E ontem nós estudamos sobre o profeta Oséias. Antes de eu entrar no estudo e falar o que nós vamos estudar hoje, eu quero pedir para você, deixe aquele like abençoado, deixe um comentário, também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para as notificações. Vamos então para a lição. Hoje nós vamos para a lição de número 3. O que vai falar a lição de número 3? O povo de Deus. Vamos folhear a revista, como você pode ver, lições bíblicas, ano de 2002, segundo trimestre, jovens e adultos, ao qual ganhei essa revistinha abençoada, o povo de Deus. Tem como texto áureo o seguinte versículo: como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. Que versículo lindo! Deus, ele inspira o escritor dessa revista a colocar como texto áureo. Observe que diz: como também diz Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Fala de duas classes, da igreja e do povo no Antigo Testamento. Vamos agora então para a verdade prática. A mensagem de Oséias abrange todas as eras e todos os tempos. Isso significa que a mensagem de Oséias não era só para o tempo dele, mas para os nossos tempos e para tempos vindouros. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11, Oséias 2, versículo 1, versículo 16 ao 23. Vamos então fazer menção do capítulo 1, versículo 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Versículo 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias 2, versículo 1. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, Rauana. Versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E da tua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade.
e em benignidade e em misericórdia. Versículo 20. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor. Que versículo lindo. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Veja que versículos lindos. Veja Deus se direcionando ao seu povo, o povo de Israel da época, mas também uma mensagem para nós. Vamos ver o que o comentário, a introdução desse estudo de hoje diz para nós. Nos 3 últimos versículos do capítulo 1 de Oséias, encontramos uma mensagem profeta, alusiva a Israel, os gentios e a igreja. Aos gentios e à igreja. Fala também do chefe do povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E sobre esse assunto que nós iremos estudar. O tópico 1 fala da unificação de Israel e Judá. Após o cisma de Israel, os reinos do sul e do norte se tornaram inimigos durante muito tempo. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão e entre Asa e Baasa durante todo o tempo em que viveram. E a aliança entre Josafá e Acabe não foi um bom negócio. Eram 2 reinos irmãos, porém hostis um ao outro. O profeta Oséias anunciou o fim dessa desavença e profetizou também a reunificação e a restauração nacional de Israel. Isso logo irá acontecer conosco. Não vai mais haver divisões, igreja A, igreja B, igreja C. Vai chegar um momento em que o nosso Deus vai nos unificar. Será um momento aqui na terra? Será um momento nesse mundo? Não. Será um momento em que estaremos com Cristo Jesus, onde reinaremos com Ele eternamente. Então, a promessa de Jeová, que está no versículo 11, essa restauração nacional e escatológica sobre estudos futuros, Israel e Judá congregarão juntos e constituirão uma cabeça única. Com essa reunificação, o reino será regido por um só rei. Quem é o rei? O Messias. A palavra cabeça no hebraico é rosh e significa chefe, líder ou príncipe. É o rei que Jeová levantará da casa de Davi. Desde muito cedo já residia no coração do povo a esperança messiânica para Deus restaurar Israel. O Novo Testamento apresenta o Messias como o cabeça de todo homem. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e da igreja, Colossenses 1, versículo 18. Coisa linda é a promessa de Jeová para nossas vidas. Coisa linda é a promessa de Deus de mandar o seu Messias. E Ele mandou o nosso Cristo Salvador. Esperamos Ele, pois é o nosso cabeça. Ele é o cabeça de todo homem, o cabeça da igreja. Pense como Cristo,
haja como Cristo, porque crente nós vemos muitos, milhares, mas e quantos estão sendo cristãos semelhantes a Cristo Jesus? Isso não cabe a mim, não cabe a pastores, missionários, reverendos, conferencistas, seja ele o mais estudado que for, julgar. Pois Jesus mesmo disse: eu não julgarei ninguém, a minha palavra vos julgará. Eu sinto arrepio enquanto falo isso. Segunda parte do estudo, os gentios. Os cultos dos gentios sem Deus. Os gentios são todos os povos não pertencentes à casa de Israel. A palavra hebraica goim também significa gente, nação. Antes de Jesus vir ao mundo, a raça humana estava dividida entre judeus e gentios. Observe isso, antes de Jesus vir ao mundo, a raça humana estava dividida entre judeus e gentios. Jesus veio para unificar, não existe mais judeu e gentil, é tudo um povo só. A palavra Lo-Ami, não povo meu, aplicava-se aos gentios e não apenas a Israel no tempo da sua apostasia, abandono da fé generalizada, totalmente abandonada. Isso é o que encontramos no Novo Testamento, que relata o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 25. Os cultos oferecidos pelos gentios aos ídolos eram, na verdade, oferecidos aos demônios. É o que declara Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 20. Assim como os hebreus desviados dos dias de Oséias ofereciam sacrifícios aos deuses falsos. Quantas pessoas estão praticando cultos a deuses, a entidades, a guias, que eles, por não quererem abrir a sua mente com a tecnologia que nós temos hoje, prestam cultos a demônios. E Oséias pregava contra isso. E nós, como profeta, pregamos contra isso, pela uma libertação, pela uma redenção, pela uma transformação na palavra. Porque tudo isso é um abandono de fé. Gentios e judeus e a igreja. Vamos ver a diferença. O Senhor Jesus falou das ovelhas que não pertenciam ao seu rebanho. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 16. As ovelhas do aprisco são os judeus. Veja bem, as ovelhas do aprisco são os judeus. E as outras ovelhas são os gentios, que haveriam de se converter ao Senhor e que tem acontecido hoje. Deus chamou os gentios através do Evangelho, da boa notícia, da boa nova. Nós somos conhecidos como gentios, porque fomos chamados, fomos enxertados na videira. A videira verdadeira, a videira que transforma, a videira que dá vida à nossa história. Deus chamou os gentios através do Evangelho. E agora somos povo de Deus e filho de Deus. Olha que coisa linda. Além de ser povo de Deus, multidão de Deus, somos chamados de filhos de Deus. Que coisa mais linda, tchê! Essa profecia que está no capítulo 1, versículo 10 e no capítulo 2, versículo 23 de Oséias, já se cumpriu na igreja. Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, está cumprido. Glória a Deus por isso. E ainda vai se cumprir em plenitude em Israel, nos fins dos tempos. Vai se cumprir em plenitude em Israel no fim dos tempos. Onde a igreja de Jesus Cristo há de vir dos altos céus. E esta igreja que virá dos altos céus, virá junto com Jesus. E Jesus estará juntamente comigo e contigo, que está com Jesus. Sim, Ele estará sentado no cavalo branco.
E com a sua narina, o sopro de sua narina vai destruir o seu inimigo. Assim, deixamos de ser gentios quando nos convertemos ao Senhor. Não somos mais gentios. Somos agora parte do povo de Deus. Somos povo de Deus e filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Efésios capítulo 2, versículo 11, Colossenses capítulo 1, versículo 21, relatam isso a meu e ao teu respeito. Com o surgimento da igreja, através do evangelho, a Bíblia classifica a humanidade em 3 grupos. Quais grupos? 3 povos. Quais povos? Gentios, judeus e a igreja. E falemos sobre a diferença de cada um. Mas hoje nós somos igreja. Terceiro tópico que vamos estudar agora. A igreja. A igreja de Deus. O apóstolo Paulo afirma que a expressão vós sois filhos do Deus vivo, do versículo 11, ele vai declarar uma profecia alusiva a uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo, em Romanos 9, versículo 24 ao 26. Como povo de Deus, no Novo Testamento, eclésia significa os chamados por Deus para fora do mundo, como um povo separado, especial, zeloso de boas obras. Veja bem que Deus chama de fora, um povo separado, especial e zeloso de boas obras. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 14. É formada por todas as pessoas nascidas de novo, ou seja, que se batizaram nas águas, que receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O Senhor Jesus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, criando um novo povo, a igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 14, relata isso. Então Deus, ele pega e acaba com a inverdade de que nós não somos povo de Deus, que nós não somos igreja. Ele acaba com a separação entre judeus e gentios. E agora nós somos um novo povo, a igreja de Jesus Cristo, a mulher que a Bíblia declara. Vamos agora para o tópico de número 4, a extensão da mensagem de Oséias. De Oséias ao milênio. Os versículos 16 ao 23 do 2º capítulo, escritos de forma metafórica, apontam para o milênio. O que é o milênio? É o 1000 anos. Veja que o discurso, que parte de uma crise espiritual do povo de Israel nos dias de Oséias, fala do cativeiro de Israel, portanto, de juízos. E depois torna-se uma profecia messiânica, cumprindo-se na igreja, pela conversão dos gentios, falando também da restauração no milênio. Que coisa linda, restauração. O profeta diz que no futuro Israel voltará à comunhão com Jeová. E o baalaísmo, que era a adoração a outros deuses, demônios, será extinto. Que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Coisa linda. Desposar-te-ei comigo para sempre. Versículo 19. Muito mais importante do que a paz universal do reino messiânico é a comunhão de cada crente com Deus. O verbo hebraico para desposar aqui é arash, o mesmo usado para desposar uma virgem. Isso mostra a situação do mais vil pecador ao ser perdoado realmente e se tornar uma nova criatura. E sem nenhuma condenação diante de Deus, como Romanos 8 e 1 diz, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Que coisa linda, gente! Coisa linda, nos faz fortes. Deus é poderoso para transformar uma prostituta numa mulher santa. A mensagem
parte do casamento fracassado de Oséias e de sua reconciliação com Gomer, que servem para ilustrar a situação de Israel com Jeová e do pecador com Deus. É assim, Deus sempre quer restituir a nossa comunhão com Ele. Ele vai achar meios, Ele vai permitir situações, mas Ele quer que nós venhamos estar unidos com Ele. E conhecerás ao Senhor, versículo 20. O conhecimento de Deus é um dos temas principais da teologia de Oséias. Como assim, Jonatas? Naquele tempo já havia teologia, mas é óbvio. Se havia escola de profetas, eles estudavam para quê? História dos boi? História das vacas, das galinhas? Não. Eles estudavam sobre Deus, e teologia é nada mais do que estudo sobre Deus. A teologia do profeta Oséias era o conhecimento de Deus, era um dos temas, era um dos assuntos principais dele. Os versículos 19 e 20 mostram que conhecer o Senhor significa ter comunhão com Ele. Então, conhecer a Deus, muitos podem dizer que conhecem, mas agora só conhece a Deus aquele que tem comunhão com Deus. Porque conhecer a Deus significa ter comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus não vive numa vida de adultério, de fornicação, de mentira, de fracasso, não. Pelo contrário, ele vive uma vida diferente com Deus. O profeta usa a metáfora do casamento para explicar a união de Israel com Jeová e da igreja com Cristo. Olha que lindo. A união de Israel com Jeová, né? Que Deus agora se une com o povo, e a igreja se une com Cristo. Agora nós somos um com Cristo. Essa união é para sempre, assim como o casamento que foi instituído por Deus como pacto, ou seja, aliança, acordo indissolúvel, e serão ambos uma só carne. Uma carne, Gênesis 2, versículo 24. Que pena, gente. Que pena, muitas das vezes, ter que ver homens e mulheres casando novamente por causa do adultério, por causa da traição, por causa da falta de caráter, de demônios entrar na mente de pessoas. Mas Deus está vendo tudo isso e vai julgar naquele dia. O Senhor Jesus sancionou essa indissolubilidade. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. É mandamento. Jesus deixou bem claro. Mas se separar é caso de adultério. Jesus também deixou claro isso. Outras bênçãos. Vamos para as bênçãos. Além da perpetuidade desse casamento, encontramos as promessas de justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Deus vai fazer justiça por você. Ele é justo, Ele quer o que é certo. Deus, Ele vai fazer juízo, ou seja, vai colocar você diante daquela pessoa ou de Satanás que te incomodou e vai fazer o juízo, vai trazer juízo. Benignidade, Ele vai trazer o que é bom para você, salvação e vida eterna. Misericórdia, Ele vai mostrar que mesmo você sendo falho, pecador, errôneo, Ele vai te salvar e vai mostrar sua fidelidade para contigo, te levando a morar junto com Ele. Oh, que coisa linda, levando-nos a morar junto com Ele. A conclusão é o seguinte: diante de tudo que temos estudado, podemos compreender que o homem tem sido ingrato e rebelde, e mesmo assim Deus trabalha para a redenção humana. Primeiro levantou um povo na antiguidade para a glória do seu nome e trazer ao mundo Salvador, Israel. Esse povo fracassou, mas ainda será restaurado. Quando Israel fracassou, rejeitando o seu Messias, Deus levantou outro povo,
a igreja. Entenda, cristão em Cristo, que olha esse vídeo, você foi levantado por Deus. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te tirou do mundo. Eu não sei se foi da cachaça, eu não sei se foi das drogas, eu não sei se foi da depressão, eu não sei se foi de um casamento fracassado, eu não sei se foi de uma vida de miséria, mas eu quero dizer uma coisa, que foi Cristo que te levantou como igreja. E Jesus é o noivo, nós somos a noiva e devemos nos portar como noiva. Esse foi o estudo de hoje. Que estudo mais lindo esse de hoje. Um estudo que me chamou muito a atenção. Nós falamos coisas aqui interessantíssimas sobre o povo de Deus que somos nós. Nós fizemos menção do texto bíblico, nós falamos a introdução, nós falamos da unificação de Israel e Judá, falamos dos gentios, falamos da igreja, falamos da extensão da mensagem de Oséias e também concluímos a mensagem. Mas antes de você sair desse vídeo, de ver esse vídeo inteiro de apenas 27 minutos, eu tenho certeza que se você não deixou o like, deixa o teu like. Se você não deixou o comentário, deixa o teu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreve. E se você ainda não ativou o sininho para receber novos vídeos, as notificações do meu canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar esse like abençoado. Se não é inscrito, se inscreve. Que Deus abençoe a tua vida. E hoje foi o terceiro dia das lições bíblicas de 2002, segundo trimestre, Oséias, a restauração dos filhos de Deus. Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um nessa noite.